Este é meu blog, estou fotografando aqui. No meu blog está meu site. Eu coloquei um link no site, no blog do meu site. Pronto, agora pode já me pegar direitinho. Não, tem que ficar no meio. Bom, eu estou fazendo esse vídeo pelo motivo eu não aceito certos acontecimentos, fatos que ficou marcante no passado e no presente, provavelmente no futuro, mas muitas coisas eu não aceito. Pelo exemplo, eu vejo muita coisa mal feita, principalmente a Constituição brasileira, a atual Constituição Federal, de 5 de outubro de 88. E assim é muitas coisas. Aí, por esse motivo, eu resolvi escrever 2 livros. O primeiro livro é As Ideias de Paz Gomes, Críticas e Sugestões. É fazendo críticas e muitas coisas e dando sugestões. E o segundo livro é A Vida e Desventura do Ceará, baseado na minha vida real. 90% que tem no livro é baseado na minha vida. E talvez que 1% que tem no livro é que eu escrevi sobre a minha vida. Que eu vou escrever a minha vida toda conforme a minha vivência. Não vai dar só um livro, nem só uma enciclopédia não. Daria uma biblioteca. Vou escrever toda a história da minha vida. Então o que tem escrito no livro é 1% da minha vida. 90% de verdade. Bom. Tire esse papo. Então, a primeira coisa que eu discordo, a realidade, é sobre o meu salário. Eu estudei vários e vários anos para me formar em advocacia. Já há 21 anos que eu exerço a profissão. Então, eu tenho um salário, quando eu presto serviço como advogado, tenho um salário de um analfabeto desqualificado. Por quê? Porque eu ganho uma quantia irrisória. Mas, infelizmente, aceito. Bom, voltando ao assunto mais concreto, eu faço uma crítica sobre a atual Constituição Federal, de 5 de outubro de 88, que eu discordo de muitas coisas que eu acho que ela é contraditória. Ok. A Constituição Federal, ela é contraditória, eu explico o motivo por quê. Segundo está escrito no artigo 2, diz que os poderes da União são hormônio independente. Hormônio até que acredito que poderá ser, mas independente jamais, porque todos os poderes dependem do outro. Vou dar um exemplo aqui. O poder, se colocar o ministro lá no Supremo Tribunal Federal, depende da nomeação do presidente da República e aprovação do Senado Federal. E o ministro, nós todos somos sabedores que é do Poder Judiciário. Então envolve 3 poderes para colocar o ministro no cargo do Supremo Tribunal Federal. Então não é independente, ela depende dos 3. E outra, sobre o artigo 5º, inciso 1, que diz que homens e mulheres têm direitos e obrigações iguais. Eu não discordo disso aí não, está correto, corretíssimo.
Só que eu discordo, que ela é contraditória, mais uma vez eu estou repetindo. Quando se fala em aposentadoria, os direitos não são iguais. O homem aposenta por exemplo, a mulher aposenta 5 anos mais jovem do que o homem. Por exemplo, você é trabalhador rural, o homem se aposenta com 60 anos e a mulher com 55. Se contribui para o INSS, o homem 65 e a mulher 60. A aposentadoria especial, por exemplo, o professor, o homem se aposenta com 30 anos de serviço e a mulher com 25. Então, os direitos não estão iguais. E é interessante que quem contribui para o INSS tem menos direito para a aposentadoria do que quem não contribui. Vou dar um exemplo. Tem muitas pessoas que se aposentam como trabalhador rural. Nunca plantou um pé de milho nem de feijão. Nunca depois plantou, durante a vida dele, tem copo de cachaça na boca. E se aposenta como trabalhador rural. Nunca trabalhou, nunca contribuiu 1 centavo para o INSS. Concordo com você. E isso eu discordo, realmente é absurdo. Não pode ser um negócio desse. Eu tenho gente de mim, eu paguei INSS muitos anos, já tinha direito por tempo de serviço, dei entrada, fui negado, porque eu não tinha como provar que eu fui extraviado pelos carnês do INSS. Ok. Mais leis do Brasil. O que você me diz sobre as leis do Brasil, fora a Constituição brasileira? As leis brasileiras, eu discordo de muitas leis. Tem muitas leis mal feitas e tem outras que não são cumpridas. Eu vou dar um exemplo. Segundo o artigo 4º da Lei de Introdução do Código Civil, que diz, quando a lei for omissa, que no caso se ela não está correta, ela é considerada omissa. Diz que quando a lei for omissa, o juiz tem que decidir de acordo com os costumes, os princípios gerais de direito e analogia. Então eu vou dar um exemplo da lei do cheque. A lei do cheque, segundo a lei do cheque, diz que perante a lei não existe cheque pré-datado. O que mais existe no comércio é cheque pré-datado. Então não está obedecendo os costumes. Era para obedecer os costumes. E os costumes do brasileiro, quase no mundo inteiro, existe esse costume de cheque pré-datado. Mas perante a lei não existe. Se é dinheiro no banco, não importa a data, vai lá e recebe. Saca o dinheiro. Dentro do prazo de prescrição. Ok. O que você me diz sobre os atuais governantes do Brasil? Os atuais governantes do Brasil, muitas pessoas fazem críticas aos governantes, mas não olham para si, que não podemos dizer que é só os governantes que estão fazendo a coisa errada, não. Tem governante corrupto, podia ligar já como ladrão, mas também tem cidadãos, pessoas, eu não posso nem considerar cidadão corrupto, cidadão, uma pessoa que rouba, que frauda, faz tudo que não presta. Tem pessoas no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, somente eu me referi mais ao Brasil, tem pessoas no Brasil que o governo tem que ajuda, através de incentivos de empréstimo, ajuda baixo, esse assentamento, o pessoal faz empréstimo agrícola, faz empréstimo de melhoramento para comprar gado, para fazer cacimbão, fazer açude, essas coisas. O que acontece? A pessoa que está sendo ajudada pelo incentivo do governo, pega aquele dinheiro para fazer aquele benefício, construir comprar gado e outras coisas mais. O que acontece? Ele pega aquele dinheiro para ter comprado o gado, o governo ajudou para ele fazer aquilo, ele pega o dinheiro, mete no bolso, vai gastar talvez com prostituição, com a bebida alcoólica, vai barrear, ou compra uma moto velha, vai andar para cima e para baixo, não investe dando o foi determinado que ele vestir. Quando o fiscal do banco vai lá para fiscalizar, o que ele faz? Já que está combinado com o vizinho, para mostrar o gado do vizinho, dizendo que é o dele, foi o gado que ele comprou. E aí, por isso que eu acho absurdo, para o governo ajudar, deve haver uma boa fiscalização, em âmbito do governo federal, estadual e municipal, se for possível, o Ministério Público, para ficar bem empregado o dinheiro que realmente o governo passa a ajudar essas pessoas carentes. Ok. O que o Brasil deve fazer para defender a sua soberania? Em primeiro lugar, eu quero dizer, existe um ditado popular
a pessoa deve se prevenir antes de ser roubada, depois não adianta. O Brasil é um país, é uma área territorial continente, é um país de 8 milhões e 500 mil habitantes, aproximadamente. Habitantes não, quadrados, 8.500 km quadrados, que tem 141 milhões de habitantes, é um país imenso. Então, primeiro que o governo tem que fazer, haver fiscalização nas fronteiras, se for possível, em cada área de 100 quilômetros, haver um posto avançado das Forças Armadas para defender a soberania, defender seu país, haver fiscalização através de tráfego aéreo, de avião ou marítimo, dependendo da área, dependendo da localidade que tenha rio, pode ser através de tráfego marítimo, tráfego por água. Tem que haver isso. E também, com essa fiscalização contínua, todos os dias, por dizer, havia uma área que eu falei, perto de 100 km para localizar um posto avançado das Forças Armadas para fiscalizar as fronteiras. Também evitaria muita tráfico de contrabando de armas, de trazendo de outros países para cá, drogas, e também muitas pessoas que ficam negando, deixando de pagar imposto, contrabandeando produtos do Paraguai e outros países, passando nas fronteiras sem ter fiscalização. E também sobre as áreas que é determinado pelo INCRA para como considerado área de reserva indígena, não deve fazer fronteira com os países indígenas. Deve ter uma área afastada pelo menos 50 km de distância. O que você me diz sobre o Lampião? Lampião? É um absurdo dos absurdos. Um bandido como foi, todos nós somos sabedores disso. Foi o pior bandido naquela época, há uns séculos atrás, não faz nem um século que ele faleceu. Então recebe muita homenagem. Existe Museu do Cangaço, festa no junino em homenagem ao Lampião, usa o bacamarte. Isso e muitas coisas, seriado de televisão, filme. Homenagear o bandido é um absurdo. Vamos homenagear um cidadão de bem? Tantas pessoas que merecem. Eu fico até emocionado na hora dessa. Tantas pessoas que merecem ser homenageadas neste Brasil e não são, futuramente. É verdade. Futuramente vai ser homenageado, talvez, esse bandido perigoso que está tendo aqui no Brasil. Fernando Imbeiramar, aquele que fez parte do Furto do Banco Central de Fortaleza, Alemão, e outros. É um absurdo. Eu não aceito uma coisa dessa. Ok. O que você acha sobre a legislação, a legalização dos jogos no Brasil? Desculpa. Eu sou a favor da legalização de jogos no Brasil. Pelo fato do governo federal é o maior banqueiro de jogo no Brasil, através da lotaria da Caixa. Também tem muitos canais de televisão que bancam jogo. Eu não vou citar o nome dos canais, mas porque eu estou aqui, vou para um vídeo na internet, não vou citar o nome dos canais, mas toda a população brasileira é sabedora, tem muitos canais de televisão que bancam jogo. E o governo federal, por que legalizar o cassino? Por que legalizar o jogo do bicho? O cassino daria muito emprego. E haver contribuição, mais contribuição para o INSS, mesma forma o jogo do bicho. Muitas pessoas julgam que no jogo do bicho já trabalham pessoas delinquentes, viciadas. Não tem que julgar assim, que em todas as profissões, não estou nem dizendo que jogo de bicho é profissão, mas se compara com uma profissão que tem muitos trabalhadores que vivem do jogo do bicho. Então, em muitas profissões existem pessoas corruptas, desonestas, traficantes, viciados. Não é só o bicheiro que pode se considerar como traficante, viciado, incentivo o tráfico, não. Ok. Na sua opinião, como devem ser as cidades no Brasil? A cidade brasileira não pode ser feita como foi feito há décadas atrás.
Porque naquela época tinha pouco veículo, hoje tem muito veículo, é ônibus, é trem, é tudo. Então o que deve acontecer a cidade brasileira? Quando de distrito passar município, havia a lei orgânica do município, que sempre todos os municípios têm a lei orgânica, havia a lei que todas as ruas, quando for abertas, rua nova, quando for aberta, fazer bem larga, com canteiro no meio e plantar árvore. Por que eu digo isso? Aquelas árvores, a cidade ia ficar mais saudável, ia até combater a poluição, que todos estão sabendo tudo isso, que as árvores combatem a poluição. E também, árvore frutífera, aquelas frutas das árvores iam servir de alimento para a população. Okay. O que você me diz sobre meio ambiente? O meio ambiente, o governo federal atualmente está agindo e também os governantes do mundo inteiro. Mas só que não está sendo como deve ser, principalmente através das leis do país. A lei que pune quem degradar o meio ambiente. Eu não acho correto. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu defendi, não vou dizer o nome, que ele foi multado com 800 avuantes, árvores abatidas, uns 50 avuantes, 800 avuantes abatidas, árvore migratória. Ele foi multado por cada avuante R$500, deu 400 mil reais o valor da multa. Um pobre miserável que vive da agricultura familiar, que não tem uma renda não tem uma renda mensal nem de um salário mínimo. E é multado na multa de 400 mil reais. Vai pagar quanto? Nunca. É igual você pegar a pedra e jogar no sol, você não acerta a língua. Então, o que é que ia fazer? Porque as leis deviam ser feitas assim. Tem uma lei que determinasse, quando a pessoa agredisse o meio ambiente, pagasse através de recuperar a natureza, no caso, fazer tantas mudas de árvores, ou reciclagem de lixo. Mas para haver a reciclagem de lixo, tem que haver também usinas de reciclagem. Eu dou a sugestão que no Brasil, de 191 milhões de habitantes, em cada população de 100 mil, colocasse uma usina de beneficiamento de reciclagem de lixo. Daria o quê? Se eu não me engano, é 1910 usinas em todo o Brasil. Não seria absurdo fazer isso. Ok. O que você me diz sobre segurança pública? Segurança pública, em primeiro lugar, o que é que deve fazer? Aumentar o número de juízes, promotor, policiais, militares, civis, bons salários para essas pessoas que trabalham nessas atividades, tem uma atividade perigosa, principalmente dos policiais. Ser punido severamente os policiais corruptos. E aí realmente ter um bom salário para eles, para evitar de corrupção. Também, construir mais presídios e mais manicômio judiciário, que eu citei no Brasil são um pouco. Outra, é sobre a delinquência cometida, os crimes cometidos por menores. Já que fizeram o código do menor, da criança e do adolescente, para beneficiar o menor, por que não diminuir a idade, a maior idade para 16 anos? Porque uma grande parte dos menores, talvez mais de 50% cometem os crimes, menores na faixa de 16 a 18. Então, diminuir essa idade para 16 anos, seria muito importante acontecer isso. Ok. O que você me diz sobre futebol? Futebol, o tempo já está esgotado, a gente já está com bem 15 minutos de vídeo e eu ia falar só 10. O futebol, eu não poderia falar muito, acrescentar, porque o tempo já está esgotando. Então, futebol, o que eu quero dizer, uma coisa que eu discordo do futebol, haver impedimento, eu acho absurdo. Como tem no futebol salão, não tem impedimento. Podia ser assim também, cada qual se cuidar da sua defesa. É isso que eu quero dizer, ok. O que você me diz sobre a história geral e a ONU? É muito importante você ter conhecimento de histórias gerais, principalmente se ele é um administrador, se ele é um político, pegar um pouco de conhecimento não só do Brasil e do mundo. Sobre a ONU eu gostaria, eu sugiro, porque quem é eu que tenho poder para isso, eu sugiro que a ONU devia formalizar um idioma universal,
fosse obrigado em todos os colégios no Brasil e no mundo inteiro a haver um idioma universal para todas as populações mundiais se comunicar. Além do idioma da sua origem, da sua pátria, haver o idioma universal da ONU. Ser obrigatório essa cadeira, esse currículo, em todos os colégios do Brasil e do mundo. E outro também, a ONU devia ser um território independente, não sei lá nos Estados Unidos, um território independente, dois exemplos, como é o do Vaticano, um território independente, não ter influência de país nenhum. E outro também, sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior potência mundial, nós todos sabemos disso. É armado de arma nuclear, de tudo, até os dentes, impedindo que os outros se armem. Para impedir que os outros se armem, primeiro é de ficar desarmado, e ficar impedindo que o Irã, a Coreia do Norte se armem. Eu não sou a favor que o Irã e a Coreia do Norte se armem, não. Mas, em primeiro lugar, os Estados Unidos tem que ficar desarmado para ter poderes e respaldo para combater o armamento no mundo. É o quê? O que você me diz sobre a Bíblia e a religião? Eu não tenho muito a criticar, inclusive eu sou religioso, não sou tão praticante, eu sou católico. A Bíblia, eu li a Bíblia, eu tenho a Bíblia aqui, li ela, da primeira à última página, 1576 páginas. Muitas coisas eu não aceito muito como verdade não, embora, porque tem coisas absurdas, eu acho que aquilo não aconteceu, eu acho que Deus não é tão injusto. Vou dar um exemplo, quando fala sobre o Egito antigo, né, que fala os faraós, que diz que Deus, o motivo do faraó não ter obedecido Deus, que mandou castigo, mandou em peixe de rã, de gafanhoto, toda a água do Egito, dos lagos, dos rios, foi transformada em sangue, só porque o faraó não obedeceu o Senhor. Então, eu acho que Deus não fez isso, Deus não é ingrato assim. Se ele tivesse feito, dado um castigo, só o faraó, não toda a população do Egito. Então, assim, eu discordo disso aí. E sobre a religião, religião tem muitos. Eu acredito que Deus só é um, eu acredito muito em Deus. É um perfeito essa natureza. Existe o dia com a noite no meio, muitas coisas. Acredito muito em Deus. Mas sobre a religião, certas coisas discordam, porque muitas pessoas não sabem ser religioso. Usa a religião em proveito próprio. Interesse financeiro, poderes. Eu vejo absurdo. Outra, eu não sou católico, mas eu discordo na coisa. Eu leio na Bíblia, página por página, existe preconceito na religião católica sobre a mulher. Por que eu digo isso? Porque em toda a história sagrada, em todas as histórias não sagradas, não consta que nenhuma mulher ter sido padre, ter sido bispo, ter sido papa. Só homem. Então isso é um preconceito sobre a mulher. Se você analisar, a mulher é mais religiosa que o homem. Sem uma igreja